Fala, meus consagrados, meu nome é Hamilton Isídio e sejam todos bem-vindos ao canal Futebol Pernambucano TV. E antes das notícias de hoje, por favor, galera, deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para a gente bater a nossa meta de 1000 inscritos. E vamos para as notícias de hoje. Se houver redução de pena, Yuri Romão não descarta o retorno de Igor Cariús ao esporte. É um bom atleta. Executivo do Náutico não vê carência de centroavante no elenco. A gente tem atletas capazes para essa função. E também, Bruno Rodrigues participou do Fórum Esportivo ontem da Rádio Jornal e falou um pouco sobre Santa Cruz na Série D e também sobre a SAF. Essas reportagens se encontram lá no portal NE45 e também no YouTube. O link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Durante todo esse tempo que teve punido, o lateral seguiu treinando normalmente com o restante do elenco rubro-negro. O lateral esquerdo Igor Cariús foi desligado do Sport em novembro, após meses punido por envolvimento em manipulação de resultados. O jogador não entrava em campo desde o dia 28 de julho, na partida contra o CRB na Série B. Em setembro, o STJD definiu uma pena de 360 dias, além de multa de 40 mil para o atleta. Porém, o presidente Yuri Romão, em entrevista ao Cast FC no dia de ontem, não descartou o retorno do atleta ao clube no futuro. Ele disse o seguinte: a gente esperou todos os recursos, inclusive a pedido do próprio advogado do atleta. Quando a gente viu que não tinha mais como ele ter sua pena reduzida naquele momento, tivemos que fazer o desligamento. E ele foi muito correto conosco, sempre cumpriu 100% do que era previsto por parte dele. Então não tinha por que a gente tomar a decisão, porque por parte intempestiva de colocar ele para fora, só porque existia um processo da justiça, iniciou. Se houve algum problema no passado até agora, não foi provado definitivamente, pelo menos não para mim. E a gente ainda aguarda, inclusive, se por acaso nos próximos meses ele tiver uma redução de pena, é um bom atleta para retornar ao elenco. O Sport teria interesse sim no retorno dele, completou o presidente rubro-negro. Anteriormente, Cariús tinha recebido uma pena de 540 dias e multa de 50 mil. No momento em que ele era julgado, houve 4 votos favoráveis à manutenção da suspensão de 540 dias, além do aumento da multa para 100 mil, contra 3 votos que dariam a suspensão de 360 e 40 mil. Todavia, no fim da sessão, quando o resultado da pena seria proclamado, um dos relatores que optou pelo aumento da multa e manutenção da suspensão de 540 dias acabou mudando seu voto. Com isso, passaram a ser 4 votos pela pena mais branda, se tornando como maioria de votos na suspensão de 360 e multa de 40 mil. Dentro das investigações do Ministério Público de Goiás, encontrou conversas de Igor Cariús com um dos apostadores investigados, cobrando recebimento de uma quantia em dinheiro. O lateral esquerdo tomou cartão amarelo em 2 jogos da Série A de 2022, nos jogos do Cuiabá contra o Ceará e contra o Palmeiras. Titular absoluto até então na posição, Cariús vinha sendo peça importante no elenco até sofrer essa punição. Disputou 41 partidas e marcou 1 gol. Deu 8 assistências. A alegação do departamento de futebol para não desligar o atleta durante a segundona era de que os jogadores queriam a continuidade de Cariús junto ao grupo até o final da segundona. E mais uma vez, né, a gente viu aí que o presidente se sentiu refém dos jogadores. O elenco mandava mais do que o próprio poder executivo do clube, que é encabeçado por Yuri Romão. Então, com isso, né, a gente viu por que o Sport fracassou em 2 anos seguidos na subida da Série A do brasileiro, na subida, né, para a Série A do Campeonato Brasileiro. A gente vê aí, pelo que ele falou aí, nas palavras dele, né, a fraqueza no qual ele tem como um gestor de futebol, como pessoa, não sei como ele é, mas o pessoal diz que ele é muito bom, fala muito bem, mas externamente, né, assim, publicamente, a gente vê que ele infelizmente não tem condições de ser presidente do Sport Clube do Recife. A gente vê que ele não trata bem as questões da imprensa, principalmente. Até agora a gente está esperando as notas de quem recebeu dinheiro para poder falar bem do esporte nas mídias.
Não sei se foi na rádio, se foi na TV, ou se foi algum youtuber que recebeu dinheiro, mas ele disse que tinha recibos. Então tem que provar se realmente recebeu, quem recebeu, né? Para que todo mundo possa ficar policiado. Mas continuando com o assunto aqui. E o Cariús era para ter sido penalizado e saído do esporte a partir do momento que a pena foi aplicada. Então o cara ficou no esporte, continuou recebendo em dia, tudo certinho, mas para ele, o cara é bom atleta, mas foi investigado. Então a questão é essa. Se ele já tinha sido punido, teria que tirar ele do esporte, porque esse dinheiro aí quem é que estava pagando? Foi o torcedor? Com certeza, né? Ou foi algum empresário que bancou a, o salário do atleta enquanto ele estava lá? Claro que não foi. Então, mais uma vez aí, provando que Yuri Romão não tem nenhuma condição de ser presidente do esporte. A gente está vendo aí a montagem de elenco que está se tornando cada vez mais difícil, porque como ficou na Série B, o mercado de Série A ali vai ficar sendo movimentado por ali por cima mesmo. O esporte precisando de atacantes, precisando de volantes, precisando de meio de campo ali para poder articular as jogadas. E o esporte está aos poucos no mercado buscando umas e outras peças para poder montar seu elenco. Isso aí é uma demora que a diretoria não pode fazer, porque já estamos já a menos de 10 dias da apresentação do elenco e poucas contratações foram feitas pelo time rubro-negro. Com 20 contratados, Timbu freia busca de centroavante. O Náutico estava acertado com o atacante Paulo Sérgio, mas a demora dele rescindir com o ABC, algo aconteceu nesta segunda-feira, dia 18. O Timbu fez o Timbu desistir do negócio, uma vez que o clube atingiu o teto salarial de 600 mil e freou a busca de um número 9. Apesar disso, contudo, o executivo do futebol rubro Léo Franco não vê carência no atacante do técnico Alan Al. O Náutico trouxe Danley, que estava na Chapecoense, e também Cauã Maranhão, cria da base, para a função. Contudo, como apontou o próprio Léo Franco em entrevista ao programa Fórum Esportivo da Rádio Jornal, existem outros atletas dentro do elenco alvirrubro que podem jogar como camisa 9. E o dirigente citou 3 peças: Leandro Bárcia, Evandro e Cauã. Ele disse o seguinte: é uma questão que a gente procurou observar ao longo desse trabalho de montagem, até pelo número de que a gente considera ideal, é de buscar atletas que fazem mais de uma função, até por indicação de Alan Al. Nessa montagem de elenco, a gente tem o Evandro, que consegue jogar por dentro e apresenta essas mesmas características de um centroavante que a gente estava buscando. A gente tem um Danley, que é um atacante de área, e a gente procurava um atacante que flutuasse mais e saísse mais da área, disse Léo Franco. E o próprio Alan nos disse que Evandro era capaz de fazer isso. E como temos um pré-contrato com o Leandro Bárcia, que no Goiás chegou a atuar mais centralizado, o próprio Cauã, que jogou centralizado o Mirassol, tinha 2 centroavantes, o Zé Roberto, que era o titular e foi para o Sport, e o Cauã, que a gente acredita que tem atletas capazes de cumprirem essa função. Estejam certos que a gente tem atletas capazes para essa função, disse o dirigente. E é isso aí, torcedor alvirrubro. A gente vê, né, que o executivo do clube não quer mais contratações até o momento. Mas se por acaso houver oportunidades de mercado no qual o Náutico possa trazer um camisa 9 que possa jogar centralizado, o Náutico vai tentar buscar, com certeza. A gente viu que o Náutico começou esse ano a montagem de elenco de trás para frente, da defesa, meio de campo e agora chegou na parte do ataque. Só que o Náutico não estava prevendo, né, que a busca de atacantes no momento no futebol nacional está muito grande. Muitos atacantes eles estão se promovendo ou querendo ir para clubes de Série A e outros, né, que ali estão sobrando, estão ficando se contentando com Série B e alguns pulando diretamente para a Série C. Então a gente precisa ver, né, que o executivo do Náutico está fazendo sua parte na questão de contratações, já se colocou no teto, né, que é 600 mil, então não pode tentar extrapolar as contas só por questões de ter mais um atacante de área. O próprio Alan Al disse que tem centroavantes que podem fazer essa função aí no Náutico, né, atacantes que podem flutuar como centroavante e vice-versa, chegar mais pelo lado, sair um pouco mais da área,
A gente sabe que o Náutico, com o técnico Alan Al, vai ser um Náutico mais ofensivo. Então, o torcedor só precisa ter paciência, né? Porque aos poucos o Náutico vai se formando aí. E a questão do centroavante, a gente vai ver, né? A questão do Cauã Maranhão, do Danley, que vão jogar aí na parte da frente. E se eles mesmos vão dar conta do recado. Porque, como a gente falou ontem, no vídeo de ontem, o último atacante aí que deu realmente alegrias foi o Chiesa. Mas depois daquela Série B horrível que ele fez, mas também por causa de lesão, né? O Náutico não teve mais aquela pegada firme de ter um centroavante ali que chegasse e marcasse os gols. Então, essa aí é a preparação do Náutico para o Pernambucano, Copa do Nordeste e também o principal objetivo, que é a subida, né, para a Série B do Campeonato Brasileiro. E agora, né, nós vamos falar um pouco sobre o Santa Cruz. Ontem, em entrevista ao Fórum Esportivo da Rádio Jornal, Bruno Rodrigues comentou primeiramente sobre a questão da Série D do Campeonato Brasileiro, no qual ele ainda tem esperança de jogar, e também sobre a SAF, no qual mais de 4 investidores já conversaram com ele sobre a questão da SAF do Santa Cruz. Então a gente vai conferir aqui no vídeo. E lembrando, eu vou deixar aqui meio borrado, meio cortado também, pela questão de direitos autorais. Então, Rádio Jornal, deixa aquele like aí pra gente. Por favor, não derruba o vídeo não, tá certo? E vamos lá. Não sei se há condições de... O que é que o senhor está pensando de plano B? Porque tá ficando cada vez mais difícil a Série D. Se a gente levar o pé da letra, as regras da competição, tudo, o Santa não conseguiu passar. Eu tava vendo aqui, Campinense tá sem série, Joinville tá sem série, Portuguesa tá sem série. Pode pensar também numa competição entre esses clubes, enfim, o que fazer pro segundo semestre do Santa? O que é que o senhor tem planejado? Vamos ver, primeiro eu ainda tenho uma esperança grande de disputar a Copa do Nordeste, né? Que vai ser logo após o Pernambucano. Mas veja, a preocupação nossa é, primeiro, existe a possibilidade dessa questão da ampliação da Série D. Aí concordo com você quando você diz, isso está cada vez mais distante. Você vê que agora há pouco afastaram o presidente da CBF, Edinaldo, né? E aí está essa confusão, ninguém sabe como é que vai terminar. Então eu ainda tenho essa esperança. Eu vi até há pouco algumas declarações do presidente do Petrolina, que eu respeito muito, e acho que o Petrolina ganhou no campo, tem toda a razão, né? E é legítimo, não tenho nenhuma dúvida, mas assim, a cada dia seu próprio mal, como tem na Bíblia. Vamos aguardar com calma, estamos trabalhando, estamos esperançosos, e acho que a Série D não está descartada. Mas como, presidente? É isso que eu estou querendo entender. Como? Porque o presente não tem hoje na CBF, a classificação não teve na Série D. De que forma o senhor vai conseguir uma vaga na Série D? Pô, o João Vitor é de lascar. Não, tem que perguntar, né? não, veja, essa coisa da ampliação do número é uma questão do número, como você falou, tem grandes clubes aí. Porque a CBF tinha se pronunciado dizendo que não ia ampliar o número, né? Mudou. Não, o Edinaldo, o presidente, à época, que agora é ex-presidente, ele deu uma declaração, que foi uma declaração formal, né? Dizendo que era contra, que isso não é uma virada de mesa, né? Mas assim, dizendo, eu acho que foi uma declaração, inclusive, correta no sentido político falando, né? Mas isso é uma decisão que não é tomada só pelo presidente da CBF, né? É tomada pelo conjunto. Então isso aí a gente está aguardando. Eu não vou entrar no mérito da questão do Petrolina, que é uma grande equipe, que a gente respeita muito e tem todas as condições de disputar toda a Série D, como a Copa, o Pernambucano e a Copa do Nordeste, né? Copa do Brasil. Perdão, Copa do Brasil. Então, assim, eu não vou entrar nesse mérito. Eu acho que é uma coisa para a gente aguardar, mas eu só tenho a dizer o seguinte, que não está descartado a nossa participação. Estou muito esperançoso. Então aí, né, ele explica um pouco sobre a questão de ter esperanças. Pela risada dele, tem... o jurídico, o pessoal do Santa Cruz está trabalhando para poder conseguir essa vaga. Não tomando a vaga do Petrolina, mas sim fazer de uma forma com a qual o Santa Cruz e outros clubes possam herdar vagas na Série D do Campeonato Brasileiro. Eu, como comentarista, eu acredito que isso aí poderia ser uma virada de mesa do Santa Cruz e de outros clubes, né? Para poder conseguir uma vaga na Série D. Mas como pernambucano, né? Como torcedor pernambucano, eu acredito que o torcedor quer realmente isso, porque seria uma lástima, né? Em março, basicamente, né, o Santa Cruz está sem série, já fechar as portas e ali de março até dezembro ficar sem nenhuma atividade esportiva dentro de campo. Então, seria muito ruim para o Santa Cruz. Mas, como o presidente disse aí, né, ele está esperançoso. E pela cara dele, né, vocês viram aí,
já estão trabalhando para que o Santa Cruz possa jogar a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora vamos para a parte que ele fala um pouco sobre a questão da SAF. A SAF, eu vi muito o ex-presidente do Santa interino, Jairo Rocha, dizer que ficou maravilhado com a SAF, que vinha no papel, enfim. O ex-presidente Antônio Luiz Neto também falava muito que a SAF ia ser ótima e esfriou esse assunto. Por onde anda essa negociação, enfim? Então, veja, na realidade, eu disse isso em alto e bom som. Eu via na imprensa que tinha vários grupos, por exemplo, como o do nosso companheiro Jairo, né, que foi quem me passou a presidência, Antônio Luiz Neto, o presidente anterior, que eles tinham um grupo propondo uma SAF, tá? Aí eu vi na imprensa também que tinha um grupo, falaram até do Mancuso, né? Aí depois tinha um terceiro grupo que falava de um banco, pá. O fato as pessoas, eu acho que é legítimo, correto, querem ajudar o clube. Então é natural que eles tragam, quem tem relação, que tragam as propostas. Que foi o que eu disse de público. E a todos eles. Digo, a SAF de Santa Cruz não vai ser nem de A, nem de B, nem de C. Vai ser a SAF do Santa Cruz. O que é isso? A gente vai ouvir todo mundo. Eu tô ouvindo, eu já fui a São Paulo mais de uma vez. Já estive no Rio de Janeiro. Recebi gente aqui, tá? O que é que nós vamos fazer? Ouvir todo mundo, todas as propostas e buscar o melhor número. Vamos amadurecer a questão dessa transição, né? Porque eu acho que tudo também tem um time. Não adianta também fazer a coisa assodadamente para entregar o clube a preço de banana. Isso não vai acontecer. São quantas propostas hoje, presidente? Hoje tem mais de 4 já. E assim, e vai chegar mais, porque veja, eu como investidor, eu tenho convicção, quer dizer, se eu fosse investidor, né? Eu diria a você que no futebol, a SAF de Santa Cruz talvez seja uma das melhores do país a ser feita. Porque pela massa que o Santa Cruz tem, a força de crescimento, a possibilidade de crescimento. Então, você vai comprar na baixa, como se diz no mercado, né? Vai comprar na baixa. Então, mas voltando à SAF, a gente vai ouvir todo mundo. Eu não vou ter uma decisão só, tá? Evidentemente que a última palavra vai ser a minha. Agora, toda a nossa diretoria vai ser ouvido, o nosso conselho deliberativo, tá? Se possível, até os sócios, para que a gente ouça. O fato a gente tem que extrair o que tem de melhor para o Santa Cruz. Por quê? Porque isso vai ser um divisor de águas para o clube. Se a gente fizer uma SAF mal feita, o barco vai afundar. Se não fizer, aí você vai fechar as portas logo. Então a solução é fazer uma SAF bem feita. O que é a SAF bem feita? Ouvindo todo mundo, vendo quem tem por trás das propostas, porque muitas vezes o cara vem com uma proposta faraônica, o cara não tem lastro. Então faz até para tumultuar. Então essas aí foram as palavras do presidente Jairo Rocha, né, em relação a SAF. Mais de 4 investidores, ele já conversou com muitos deles, já viajou para fora aqui de Pernambuco, já recebeu investidores aqui em Pernambuco. Então, pelo que a gente está vendo, né, por baixo dos bastidores, por trás dos bastidores ali, a questão da SAF está sendo desenrolada. Só não está sendo mais externada como era antigamente, né? Porque antes era jogo político. A SAF de Mancuso, a SAF do Jairo Rocha, que é a SAF do Antônio Luiz Neto. Então, tudo aquilo ali, aquele carnaval, né, na minha opinião, carnaval, o circo do Santa Cruz, estava envolvido a SAF. Mas a gente vê aqui pelo presidente Bruno Rodrigues, né, tá se colocando isso a sério, né, pelo bem do Santa Cruz. Tanto é que a gente, não vou colocar aqui agora, mas o próprio Wagner Lima, Wagner do Pix, realmente está vendo essa boa gestão e está ajudando lá na questão da manutenção dos equipamentos da academia. Então até Wagner Lima, ele pode até enganar a gente, assim, a questão não o Wagner, mas sim o Bruno Rodrigues, pode até estar fazendo isso e depois acontecer alguma coisa, porque as pessoas são assim, infelizmente, mas pelo início de trabalho dele a gente vê que há confiança, há realmente aquele desejo de querer o bem para o Santa Cruz. Com isso, né, o Wagner Lima se propôs a ajudar, está lá fazendo a manutenção das máquinas da academia lá do Santa Cruz, porque ele é desse ramo, né? Então, se ele conseguiu conquistar até o seu adversário político dentro do Santa Cruz, por que não outras pessoas ao seu redor? Então essas foram as palavras aí do Bruno Rodrigues lá no Fórum Esportivo da Rádio Jornal. E galera, muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Lembrando, tá certo? Deixa aquele like, se inscreva no nosso canal e ative as notificações para a gente bater a nossa meta de 1000 inscritos, tá certo? Muito obrigado a todos e falou!